Hoje, excepcionalmente, nós vamos fugir à linha do espiritualismo, posto que a doutrina espírita é uma doutrina também esclarecedora. E do assunto que vamos tratar hoje, urge a necessidade de se debater, se discutir, difundir o máximo, porque é considerado praticamente uma epidemia nos dias atuais. Então, hoje, o podcast Conversando sobre Espiritismo não vai tratar de assunto espírita ou espiritualista, mas de um assunto que certamente interessa a você, internauta e seguidor, que nos honra com sua audiência. Eu tenho aqui hoje a honra e a satisfação de receber em nossos estúdios, em nosso podcast, uma grande amiga, mas acima da amizade, uma grande profissional. É a doutora Michele Carvalho Nogueira. Ela é psicóloga, com formação em neuropsicologia e também perita judicial, além de escritora, posto que já é autora de 2 livros. Então, ela certamente terá a contribuir em muito para o esclarecimento e para talvez, quem sabe, mitigar ou prevenir sobre essa causa tão grande que as estatísticas registram um número alarmante, assustador de óbitos. Bem, nós estamos falando sobre um evento que acontece daqui a 4 dias, que inicia-se o mês de setembro, e o nome é Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, esse nome se dá por uma história que eu vou dar um, um breve, fazer uma sinopse aqui rapidinho, mas o Setembro Amarelo se dá pelo laço ou a fita amarela que se usa na lapela das roupas. E em inglês é Yellow Ribbon, laço ou fita amarela. Mas a historinha eu conto daqui a pouco. Eu vou passar a palavra para a nossa convidada de hoje, nossa querida Michele, para que ela faça a sua apresentação para o nosso querido internauta, nossa audiência. Michele, a palavra é sua. Obrigada pelo convite. Esse tema, ele é muito delicado e importante, de fundamental importância a gente poder conversar, se informar, para que a gente possa contribuir de alguma maneira, né, na ajuda, principalmente, das pessoas que estão acometidas com algum transtorno e que têm pensamento suicida. E aí, Beto, para a gente começar, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 700 mil casos de suicídio no mundo acontecem anualmente. E esse dado é alarmante, porque isso significa dizer que a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo. Então, só durante o período da nossa entrevista, alguém vai estar cometendo um ato, né, de suicídio em alguma parte do Brasil e de outros países, ou seja, do mundo. E a cada 20 segundos, a gente tem alguém na tentativa contra a própria vida. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela considera como um problema grave e de saúde pública. E quanto mais a gente se informa, mais a gente pode ajudar, ou pelo menos a identificar e poder construir aí recursos, caminhos mais saudáveis. Muito bem, Michele. Quero dizer mais uma vez que é uma honra tê-la aqui conosco. Uma alegria muito grande e certo de que a sua contribuição será valiosíssima. Mas, como eu disse antes, eh, o Setembro Amarelo é uma campanha que tem o mês de setembro como mês oficial e o dia 10 de setembro é o Dia Mundial do Combate ou da Prevenção ao Suicídio, considerado assim pela Organização Mundial de Saúde. Então, agora eu vou contar uma pequena historinha do porquê desse Setembro Amarelo, Michele. Você certamente conhece, mas o internauta que não conhece ainda poderá agora confirmar. Ah, o que é que motivou essa campanha e por que desse nome? Bem, em 1994, um jovem americano, seu nome era Mike Im,
morava em Westminster, Colorado, nos Estados Unidos da América, e esse jovem cometeu o suicídio, quando contava apenas com 17 primaveras. Ele era conhecido como Mike Mustang, ou Mustang Mike, e era também um jovem muito querido e conhecido por sua personalidade bondosa, caridosa e também com muitas habilidades na área da mecânica, tanto que o permitiu restaurar o seu próprio carro, que era um Ford Mustang modelo 1968. E ele pintou esse Mustang com muita habilidade na cor amarela. No final, no dia do funeral, ele havia cometido suicídio, lembra? Eu falei. No dia do seu funeral, os seus amigos colocaram uma cesta com mais ou menos 500 cartões. Nesses cartões tinham fitas amarelas, o que eles chamaram lá de yellow ribbon, né, que é o inglês, laço ou fita amarela. Essas fitinhas amarelas, esses laços presos aos cartões, e no cartão tinha uma mensagem. A mensagem dizia o seguinte: se você precisar, peça ajuda. Essa mensagem se espalhou de tal forma que depois muitos e muitas centenas de jovens e de pessoas começaram a pedir ajuda depois desse fato lamentável, mas que serviu como pretexto para que a campanha começasse. Em 2003, a Organização Mundial de Saúde institui o dia 10 de setembro como o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E o amarelo do Mustang, do Mike, torna-se a cor escolhida para representar a fita, símbolo do programa que incentiva aqueles que têm pensamentos suicidas a buscar ajuda. Tanto que é um lacinho que se põe na camisa, não é? Sim. No Setembro Amarelo. Como tem o rosa, o outubro, parece, Outubro para rosa, o o homem, novembro né? azul. Enfim, sempre tem um simbolismo com algum ícone que vai identificar aquela campanha. E no Brasil, a campanha Setembro Amarelo realizou suas primeiras atividades, se não me falha a memória, em 2014 ou 2015, em Brasília, através de ações conjuntas do Centro de Valorização da Vida, o CVV, e também do Conselho Federal de Medicina, o CFM, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. Isso com o intuito de promover eventos como esse aqui e outros seminários, simpósios, que abram espaço para debates, para discussão do assunto tão grave. Há números, Michele, que apontam como sendo a segunda maior causa de morte, numa faixa etária de 15 a 29 anos. Não me prendo muito em estatísticas, porque variam, depende do método, do modo como foi pesquisado. Mas o fato é que é alarmante o número de óbitos por essa causa. Então, o suicídio agora sob a ótica da doutrina espírita. Como eu disse, nós estamos num podcast cujo nome é Conversando sobre Espiritismo, e hoje, reiterando, não vamos falar de Espiritismo, mas não poderia de emitir um parecer sob a ótica da doutrina espírita, como o Espiritismo, como a doutrina vê essa questão tão grave que assola a sociedade humana de modo geral. O suicídio voluntário é considerado pela doutrina espírita como uma transgressão à lei divina, às leis de Deus ou às leis cósmicas, depende da sua fé, da sua linha de pensamento. Por quê? A ninguém é dado, por fim, a algo que não seja você o autor ou o criador. Então, a vida é um dom, é uma dádiva de Deus, logo só a Ele compete determinar o prazo de validade desse precioso e inalienável bem que é a vida. Há até uma mensagem em uma obra espírita, a terceira obra da codificação espírita, que o nome é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 14. O Allan Kardec, que é o codificador da doutrina, era um professor francês de Lyon, seu nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele assinou depois com o epíteto ou com o codinome de Allan Kardec. E nessa mensagem ele diz assim, aspas,
a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito, enquanto encarnado, uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e contra o suicídio. Aspas, Allan Kardec. Agora, começando o nosso bate-papo de hoje com a nossa querida convidada Michele. Michele, por que uma pessoa dá cabo de sua vida voluntariamente? Por que uma pessoa sai da vida pelos umbrais do suicídio? Por que uma pessoa comete esse ato tão translocado, tão grave, sobre vários aspectos se pode considerar, mas não se discute o mérito. O fato é que, para quem comete o suicídio, eu acho que a única alternativa é aquela. O problema dele chegou ao game over. Chegou ao fim, não tem mais solução. E ele, bom, só tem agora um jeito, saio da vida. Há um presidente que deixou uma carta de testamento dizendo: saio da vida para entrar na história. De fato, entrou na história, mas as consequências são graves para os que ficam, né? Parentes, amigos. E pergunta: por quê? Ou o que leva uma pessoa a cometer esse ato tão danoso, Michele? Existem vários fatores, mas os mais preponderantes, em 90% dos casos, é porque a pessoa tem transtorno mental, né? Existe uma patologia associada. Então, o que é que a gente percebe, né, diante da realidade dos maiores casos de transtorno, que seria o transtorno depressivo e o transtorno bipolar. Então, o transtorno bipolar, ele é um transtorno de humor onde, Beto, a pessoa tem uma oscilação do humor. Então, ela entra num pico de mania ou hipomania, então ela entra numa euforia, ela entra numa alta energia, e aí impulsivamente ela vai agindo, e depois ela tem uma queda muito abrupta, e aí vai ficando muito triste, vai ficando muito culpada pelo que fez no período da euforia. Então, a gente está falando de uma alteração, né, fisiológica. Então, as áreas do cérebro, a produção de hormônio, de, por exemplo, quem tem depressão, ele não produz a mesma quantidade de serotonina, de dopamina que nem a gente. Então, um fator principal é transtornos mentais, principalmente aí os de humor. Mas existem outros fatores também. Então, fatores assim, por exemplo, vivências traumáticas contribuem, e aí eu posso perder um ente querido, eu posso passar por uma dificuldade financeira grande. Um outro fator que contribui é o uso abusivo de substância psicoativa, seja álcool, seja droga. Então, a pessoa que consome muito, ela também chega um momento que ela pode alterar e aí ter uma atitude mais impulsiva. Mas o que que a gente percebe? De todas as possibilidades, há um adoecimento. E antes desse adoecimento chegar a um maior, ele vai subindo de grau. Então, existem pessoas que desde nova apresentam. Então, eu tenho 21 anos de formada e eu já atendi mais de 4.000 pacientes. Diretamente, eu nunca tive um paciente que tenha cometido suicídio, mas eu atendo pessoas que perderam filhos por suicídio, perderam avô por suicídio, perderam irmão por suicídio, O que tentaram, né? ou que tentaram suicídio. E já tive pacientes que chegaram a mim após tentativa, mas que esteja comigo, que esteve no passado comigo e tenha tentado no momento da psicoterapia, não. E aí é que a gente vai vendo níveis. Então, por exemplo, eu tenho crianças que eu atendo que elas me falam, com 7, 8 anos, eu tenho uma dor na minha alma. Olha que coisa Grave. é. E aí a gente vai tentando, né, construir com ela preenchimentos, construir com elas percepções, pede o engajamento também, claro, da família. Eu tenho pessoas que perderam criança ou perderam a mãe e perderam esse ente e fica com esse vazio.
E tem pessoas, por exemplo, adolescentes jovens, que têm uma hiperatividade ou que são mais impulsivas. Isso não quer dizer que necessariamente a pessoa vá cometer um ato contra si, mas esses movimentos, essa dinâmica mais impulsiva, faz com que o cérebro não tenha tempo de poder, entendeu? Calcular, planejar as consequências daquele ato. E aí, por que que eu estou falando do adolescente especificamente? Porque o que acontece? A gente tem aí uma rede social que é um reflexo, né, e um interesse muito grande, importante, claro, que a gente não, todo mundo usa, mas os jovens, os adolescentes estão em formação. Então, aquilo que está aparecendo muitas vezes no TikTok e no Instagram é um recorte daquilo que eu quero que apareça. Então, na hora que eu estou triste, porque estou passando por um problema muito grande e eu vejo todo mundo feliz, aquilo já me já me acomete, já me machuca. Eu não estou feliz como estou vendo ele feliz, né? Aí eu já fico mais triste. Aí eu pergunto: isso vai fazer com que a pessoa leve o suicídio? Não. Mas isso vai fazer com que a pessoa pense que a vida dela é diferente. Isso vai poder contribuir para um rebaixamento do humor dela. Então a gente tem níveis. Primeiro há um rebaixamento do humor, e aí a pessoa, seja adulto, seja criança, seja adolescente, ela vai dando sinais. Ela muda o comportamento, em que perspectiva ela pode perder o interesse das coisas que ela tinha antes, seja escola, se for um adulto, um trabalho, um hobby. Ela pode se isolar socialmente e aí não quer estar com familiares, não quer estar com os amigos. Claro, um parêntese aqui, que adolescente já gosta de se isolar, mas é importante eles serem monitorados, porque a gente consegue perceber algumas sutis mudanças ali no comportamento. Eles também têm uma alteração de comportamento referente ao humor. As pessoas acabam, seja criança, adolescente, adulto, ficam mais agressivos ou num processo de irritabilidade, um choro fácil, uma alteração no sono, dentre outros fatores. Então, como é que às vezes no consultório a gente vai vendo ali um nível? Então, por exemplo, eu tenho uma atividade que eu pergunto assim para a criança ou adolescente, eh, que são frases, e a pessoa tem que me dizer assim, por exemplo, às vezes, sempre ou nunca. Então, assim, já passou coisas na sua cabeça que ninguém sabe? Aí ele vai dizer, às vezes, sempre ou nunca. Se aquela pessoa bota ali um nunca ou umas vezes, mas se aquela pessoa já bota no sempre, aquilo vai me dar um olhar curioso para dizer que, que possíveis pensamentos eu penso que ninguém sabe, Já dá um né? start de observação maior, né? Exatamente, Clinicamente, né? exatamente. Porque acredite, muitas pessoas que cometem o suicídio, elas queriam viver. Não é um momento onde eu não queria viver, mas eu tenho aquela atitude porque o meu sofrimento é tão grande que eu quero dissipar meu sofrimento. Entende a diferença? Entende? Eu quero viver, mas eu não consigo. Acho que eu não tenho mais recursos porque o meu sofrimento está tão grande que aí eu vou cometer, porque acho que não tem mais alternativa, Vai né? buscar uma fuga, né? Vou, Talvez, né? e aí a gente tem, como eu falei, graus. Então, voltando. Então, aí eu vou investigando. Mas aqui ele já me dá um indício de, por exemplo, você se acha bonito? Ah, às vezes. Você se acha feio? Sempre. Sabe, entendeu? Já passou num momento na sua cabeça de você não querer estar nesse mundo? Às vezes. Então ele vai dando ali informações, né, indiretas sobre como ele está. Se fosse ali com adolescente criança, principalmente o adolescente maior, ele já conversa sobre. Mas o que que a gente vê? Na medida do que a gente percebe um adoecimento, aí eu preciso de uma ajuda médica, de avaliação, porque possivelmente aquela pessoa vai precisar de uma medicação. E uma medicação dessa avaliação vai ver qual é o tipo, porque se eu tenho uma alteração de humor, a minha fisiologia é diferente da do outro. Então, na hora que eu tiver uma alteração, a minha serotonina, a minha dopamina, meus hormônios vão estar mais regulados. E do outro, ele vai precisar de um medicamento para poder ajudar a autorregular aquele corpo.
E aí a gente tem, se for um transtorno depressivo, você tem um rebaixamento, como é que a gente sabe o nível? A pessoa começa a se afastar, tem alteração de humor na depressão, uma apatia, uma fadiga, um cansaço, uma desesperança, fica isolado, fica, né, sem vontade de levantar da cama, começa a se descuidar, descuidar. Então, ela está me dando indícios que ali ela está num adoecimento, ela vai precisar de uma ajuda. E que ajudas são essas? Primeiro, uma ajuda médica, né, da psiquiatria, onde ela vai fazer uma avaliação e a pessoa vai precisar de uma medicação, um acompanhamento psicológico, que é aquele acompanhamento onde o outro, junto com o terapeuta, o psicólogo, vai poder construir recursos e entender um pouco o meu funcionamento. O meu funcionamento é diferente do seu, todos nós temos desafios. Então, assim, como é que eu, se tenho um rebaixamento, ou tenho uma euforia muito grande, como é que eu posso entender para eu criar recursos de como eu vou lidar com isso, né? Que coisas eu posso fazer para me conter e que coisas eu posso também fazer para me preencher? E aí, dentro desse processo de autoconhecimento na terapia, também podem existir, digamos assim, recursos paralelos, como a terapia holística. A terapia holística ela ajuda bastante, mas ela não pode ser única. Ela precisa estar associada ao médico e ao acompanhamento psicoterápico. Então, esse conjunto de fatores. Então, eu diria que a gente tem níveis, sabe? E qualquer um de nós, é interessante que a gente tem um estudo da epigenética que ela coloca o seguinte: transtornos a gente tem hereditário, né? Muitos deles. Quer dizer, só que o que é que a epigenética vem provando? Que a gente, no nosso código genético, a gente pode estar propício a desenvolver algum transtorno, algum adoecimento, não é nem transtorno, Em alguma adoecimento fase da vida, em né? alguma fase da vida. Várias situações, elas vão ser o que a gente chama de gatilhos. Uma morte de um ente querido pode ser um gatilho? Pode. Mas aí eu posso desenvolver tanto um transtorno mental, como eu posso desenvolver um diabetes de cunho emocional. Então, nós temos diversas doenças de base, né? Como é que a gente vai saber na hora que a gente desenvolve? Claro, se eu tenho, por exemplo, um avô que tem diabetes, um bisavô que teve diabetes, então eu tenho uma possível, Candidato em potencial, né? possível. Se eu tenho um avô que tenha transtorno bipolar, você está entendendo? Se eu tenho aí um tio com transtorno bipolar, então existe a possibilidade de eu estar herdando hereditariamente, mas aquilo não se manifestar em mim. Então eu posso já me manifestar desde a formação ali, né, na adolescência, e posso, e na fase adulta, e posso gatilhar. Então, eu posso sofrer um trauma e, a partir disso, eu alterar, entendeu? Minha fisiologia, meu pensamento e, é claro, meu emocional. Então, a gente tem fatores que são gatilhos e a gente tem adoecimentos que, desde mais novos, assim, são sinalizadores. Então, a gente vê que tem pessoas que, desde jovem, têm um fácil rebaixamento de humor ou uma fácil alteração de humor, sobe e depois desce, Oscilante, né? Michele, oscilante. eu não ia falar no assunto, mas você tocou assim, a passar, na questão do Instagram, das redes sociais, né? Do Facebook. Essas plataformas que todo mundo hoje vê, não é só jovem e adolescente, não. Os Nossa. velhinhos, os maduros, todo mundo hoje está viciado nessa rede social. Esse bichinho conseguiu infectar todo mundo. Aí eu pergunto, Michele, assim, poucas palavras, que a gente tem muita coisa para frente, viu? Eu pergunto, há alguma influência na utilização das redes sociais desta ou daquela forma que você, com sua experiência, já tenha detectado que pode influir num descompasso emocional, psicológico, ou até que venha a ideação suicida, porque você vê na internet, toda mulher é bonita. Aí a mocinha adolescente, que está naquela fase, né, desabrochando, vai se achar mais feia do mundo, embora ela seja linda. O garoto vê o outro malhadão de academia, se acha que ele é feio, que ele não vai pegar ninguém, não vai pegar menina nenhuma porque ele é feio e aquele de lá é bonito.
Isso pode influir de alguma forma na pessoa, não digo só no jovem, de modo geral, Michele? Pode. A rede social em si, ela é boa. Ela faz com que a gente se comunique, faz com que a gente se informe, com que sejamos vistos ou conheçamos pessoas que ainda estão no outro lado, né, O do mundo está mundo. O na mundo telinha, está né? conectado. É. Qual é a atenção e o perigo? É que o adolescente, ele está numa fase de formação. Então, de acordo aí até com a Organização Mundial de Saúde, veja que a faixa etária ali de maior índice, mesmo que o suicídio acometa qualquer idade, a maior índice é de 15 a 29 anos. E a gente considera ali, né, até mesmo para formação, os 20, muitos ainda, né, numa estrutura mesmo do córtex, enfim. Então, o adolescente está em formação. E aí, o que acontece? Se o pai não estiver atento ao que ele está consumindo, mora um perigo. Porque eu posso ficar triste e começar a procurar comunidades onde eu me identifique. Então, eu tenho pacientes que às vezes eles têm, digamos assim, grupos, que é um grupo assim que só compartilha coisas com a energia mais baixa. Às vezes eu tenho um momento de dificuldade e tenho uma automutilação. Ela não tem a intenção, claro, de, de cometer um ato contra a vida, mas a dor dela é tão grande que elas se mutilam. E quando você vai ver, elas pertencem a grupos que vão ensinando como se mutilar, como é que eu guardo aquele objeto que mutilem, Como disfarçar, como né? Uns de disfarçar. camisas manga comprida, muitos jovens usam, né? Exatamente. Então, isso são informações que o adolescente procura e que, se tiver ali um adulto observando, já vai ter um sinal ali importante amarelo que é de observar. Requer, no mínimo, uma investigação, mais cuidado, né? Exatamente. Aí eu tenho uma questão com o meu humor ou com o meu corpo e estou consumindo muito informações do contrário. Então, como é que eu estou me sentindo? Se de repente eu estou me sentindo feia ou mais forte e só estou vendo aquele consumo contrário de todo mundo feliz, sabe? E eu estou triste, como é que essa alegria do outro ela bate em mim? Porque a rede social, assim como outros, ele, o adolescente ele é impulsivo, ele está numa fase de formação. Então, tem, digamos assim, conteúdos, imagens que eles produzem, aquilo viraliza, e aí, Beto, se eles se arrependerem, não dá para voltar atrás. Até aqui no Brasil a gente teve, né, um vídeo onde uma adolescente fez, num momento espontâneo ali com o grupo. Ele não tinha dimensão e não dava realmente para ter. Depois o vídeo viralizou pro lado negativo. E aí todo mundo começou a reiteramente repetir o que ele era. E aí ele não era o que estava todo mundo afirmando. E ele achou que a vida dele tinha acabado. E no ato ali de desespero, né, de desesperança, ele cometeu um suicídio. Então ele não tinha dimensão. E a gente fala no consultório, olhe, percebam que tem coisas que dá vontade, mas uma vez que entre aí nessa mídia, como é que eu faço para frear uma imagem? Você está entendendo? Um É tipo um vídeo caminho sem volta, né? é um caminho sem volta. E aí eu preciso ter recursos para tolerar. A gente tem bullying, a gente também hoje tem inteligência artificial também que vai criando situações que são fakes, mas eu posso difamar. Eu já tive uma que já teve muita vontade, porque pegaram a imagem, entendeu, dela, e colocaram na da inteligência artificial, despida, jogaram, aquilo tomou e ela chorava e dizia assim: parece que sou eu. Sabe? Eu me vejo, É. mas não sou eu. Então, se ela Porque é não tão te. natural, né, a perfeição da imagem. E uma vez que Exatamente. cai na web, na rede, É. se Então, não ela eu, não mas comete. alguém já viu, já Exatamente. baixou, já Essa a tem gente artigo. conseguiu segurar porque ela estava em psicoterapia. Então, existem vários sinais. Então, o que é que eu aconselho? Aos pais ou responsáveis, claro, observar o comportamento e os conteúdos, seja de jogos, seja de Instagram, seja, né, de comunidades.
de diversos fatores, observem, porque a pessoa vai dando sinais mais sutis. Eu me lembro que esse foi um dos pacientes mais emblemáticos que eu tive. Há 10 anos, e aí ele chegou no consultório e ele passou 8 meses indo para uma sessão de terapia, pontualmente no horário dele, semanalmente, e por uns 8, 9 meses, Beto, ele não falava nada. Entrava mudo e saía calado. Exatamente. Entrava mudo e saía calado. E na conexão ali eu percebia que se ele ia toda semana, ele não faltava no mesmo horário, um vínculo ele tinha feito. E aí, a partir do momento que ele conseguiu falar, foi que a mãe dele tentou e, né, conseguiu, e ele estava do lado de fora da porta. Então, imagine a dor, porque quando uma pessoa falece por suicídio, ela gera todo um sentimento de aprisionamento, porque muitas pessoas ficam culpadas, achando que poderia ter feito diferente, achando que não enxergou. E aí, claro, depois a gente vai dar aqui algumas estratégias e recursos de como é que a gente pode ajudar. E a gente vai tendo níveis, entendeu? Porque, por exemplo, é importante, quando a pessoa está com um transtorno bipolar, por exemplo, um transtorno depressivo grande, a mente dela vai se alterar. Então, ela vai ter ali algum delírio, ela vai estar desorganizada e a mente fica obsessiva. Então, vou morrer, vou morrer, vou morrer, ou então é melhor que eu não esteja aqui, ou então estou me sentindo culpada. Às vezes, eles se sentem culpados até por algo que não tenha uma razoabilidade. Uma autoculpa injustificável, né? É, tipo assim, se a mente alterar, já tive paciente de achar que o Covid foi promovido de alguma contribuição, ou seja, a mente altera, né? Ela se desorganiza, ela dissocia dessa realidade. E aí, nesses momentos de pico, que é um risco muito grande da pessoa cometer suicídio, ele não pode ficar sozinho. Assim como tem a crise de ansiedade, onde é um medo do que vai acontecer com você e ela altera toda a sua fisiologia, altera o sistema respiratório, cardíaco, e só que ela tem uma fase, um limite de cronológico de tempo. Então, a pessoa precisa ter recursos para ela ser ajudada, aquele momento passe. Assim também é quando a pessoa está numa crise, que ela tem um pensamento ali alterado, uma dor, um sofrimento grande, não pode ficar sozinha. E aí tem que esperar o efeito da medicação, que às vezes demora, né? É no mesmo dia, mas demora ali algumas horas, alguns minutos, né? Depende, para que a mente dela consiga dar uma acalmada. E Desconectar um pouco, né? eu digo relaxar um Ficar em off. pouco, né? Relaxar. Não, e inclusive a medicação ela dá uma esticada para ela obrigatoriamente fazer com que o corpo relaxe e esse pensamento ele acaba diminuindo para que a pessoa não cometa, que é nessa hora que a pessoa pula de algum lugar, toma uma cartela de medicação, comete, você está entendendo, se enfoca, ou seja, ela está desorganizada, ela já não está mais aqui, a mente está alterada. Então, nessas horas, quando você vê que a pessoa está em crise, né, que a gente está falando num grau maior, ela não pode ficar só, ela não pode ter objetos de perfuro cortante perto dela, a gente tem que afastar, sabe, todas as possibilidades de objeto de perfuro cortante, corda, sabe, janelas fechadas, ela precisa de alguém ali, você está entendendo, vigilante, Literalmente vigiado, né? vigiado, para essa fase de crise passar, aí dá um rebaixamento e a pessoa melhora. Michele, você falou aí de um paciente seu que por 8 meses entrava mudo e saía calado na sessão de terapia e depois a sua genitora veio ao cometimento, né? Não, foi o Ao contrário. contrário. Ele veio pelo falecimento da mãe Certo. e por se sentir culpado por não ter quebrado a porta ou Pronto. salvado Ele ela. sentiu que podia ter feito e não fez alguma coisa. Isso gerou uma autoculpa e aí desencadeou o problema. Mas eu pergunto, quando a gente fala em suicídio, o problema grave para o próprio suicida é que tira a sua própria vida. Não resolveu nada,
e tira a sua própria vida. E fica um problema também imensurável para os parentes, que às vezes aquela pessoa era o arrimo de família, por exemplo. Aí fica a família em desequilíbrio, também psicológico, adoece esse ou aquele parente, amigos muito chegados. Então, isso em si é um problema de efeitos colaterais também incalculáveis. Agora, toda pessoa que venha cometer o suicídio, antes ela já dava alguns sinais, ela pedia socorro, embora não sendo compreendida, porque tem gente que diz, nunca falou nada, nunca notei nada que pudesse vir ao suicídio, era uma pessoa boa, nunca demonstrou nenhuma alteração e não deixou nenhum bilhete e cometeu o suicídio. Aí a gente pergunta, à luz da sua experiência, dos seus 25 anos, tão novo, mas já com 21 anos de terapeuta, de alguma forma, o suicida, antes ele já vinha pedindo uma espécie de socorro, dando algum sinal, embora não compreendido de alguma forma, Michele, que pudesse ser evitado chegar a esse. Olha, a maioria dos casos sim, mas existem casos que aparentemente a pessoa não dá um sinal. E aí, as pesquisas colocam que seriam perfis mais impulsivos, né? Ou seja, uma situação que eu vivencio, uma dor muito grande, aquilo me altera e só que eu guardo, porque é muito interessante. A gente só consegue ter acesso se o outro conseguir me verbalizar. Se o outro guardar, eu não tenho acesso. Então, em alguns casos, não, a pessoa não deu um sinal aparente, né? E aí esses sinais mais secundários, eles são mais subjetivos, então não posso fazer aqui uma afirmação, mas eu ouço constantemente no consultório que não tinha dado determinados sinais, não falou nada. E quando a gente fala em sinais, tem sinais que eles são contrários. Em que perspectiva? Às vezes a pessoa que ela é assim, ó, eu não, eu quero viver, porque assim, por grau, né? Eu amo Tipo a assim, vida, gosto eu da quero vida. viver, mas eu tô sofrendo. Então, eu queria acabar com esse sofrimento. Pense, já pensou em alguma coisa sobre a sua vida? Não tenho coragem. Então, aqui, a gente tem uma emoção, mas tem um risco menor. Não, sim. Olha, meu sofrimento é tão grande, mas a pessoa está verbalizando que eu já pensei em tirar, E só não que eu não sei tenho se um dia, né? coragem. Aí aqui já tem um grau maior. Ela já pensou e não tem coragem. Aí sim, assim, minha dor é tão grande que eu já pensei, né? Acredito que tenho coragem e começo a planejar. Então aqui tem um grau ainda maior. Nesse planejamento, a pessoa vai dando sinais. Ela começa a se despedir. A pessoa não é tão afetuosa, começa a mostrar, dizer que ama, começa a escrever ou presentear, começa a fazer coisas assim, às vezes que não tá, a pessoa tá apática, adoecida, acamada ali, sem vontade, e aí ela começa a arrumar aquele quarto, fazer coisas que a mãe tinha pedido, ou fazer coisa que a esposa tinha pedido, ou, né, ou o esposo. Aí começa a demonstrar, começa a falar coisas que você sente que aquilo Fulano tá tão bonzinho agora, tá não era assim, tá diferente. diferente. Ali é um sinal, sabe? Um sinal que eu preciso ter mais atenção. Requer mais cautela. Requer mais cautela, se isolar, começa a observar mais. Então, porque aí eles vão falando coisas e de- Pistas. deixando, eles não querem deixar pistas, né? Muitos deixam cartas, outros não, eles não querem deixar pistas. Mas essa mudança, digamos assim, de comportamento muito rápido, diante de um quadro que já vinha de adoecimento ali há meses, essa daqui ela dá um sinal de que, opa, sinal amarelo aqui para eu poder vigiar melhor, ficar, né? Tem outras pessoas que é uma atitude mais de impulso, ou seja, a minha dor está muito grande, eu estou passando por uma dificuldade financeira, me desorganizei, acredito que não vou me recuperar, mas em geral, todas as possibilidades têm um processo de adoecimento.
Michele, Entendeu, Beto? todo suicida, o que concluiu o ato, ele pode-se dizer que ele é um adoentado da mente? Se não foi, veio a ser para dar cabo de sua vida? Ou uma pessoa extremamente saudável, sob o ponto de vista não só físico, mas sobretudo mental, que é o nosso computadorzinho que regula, né, toda a máquina. Uma pessoa extremamente sadia pode chegar a esse fim, ou ele precisa sofrer de uma A doença pessoa, mental para vir a esse ponto. ela precisa adoecer. Então, veja, E a doença, vários fatores levam à doença, né? exatamente. Então, por exemplo, eu não posso afirmar, eu nunca vou ter depressão, não é? Eu ia concluir com uma pergunta. Alguém um dia pode dizer, fulano cometeu suicídio, eu nunca vou cometer suicídio. Ninguém pode dizer isso, né? Eu não vou Porque dizer hoje o eu estou bom. suicídio em si, mas eu Hoje eu vou estou dizer bem, né, assim, um Michele? adoecimento da mente. Então, hoje eu estou bem, mas e amanhã? Será que eu estarei bem ou posso adoecer, né? Por É. esse ou aquele motivo. Então, por exemplo, claro, a gente tem um processo, vamos supor, se eu for dar meu exemplo, eu tenho um processo de autoconhecimento bom, eu tenho recursos, mas eu não posso dizer eu nunca vou ter uma depressão, porque eu não sei como o meu corpo vai reagir diante assim de um evento muito traumático, muito trágico. Sim, a gente tem uma questão química acontecendo, a gente tem uma questão fisiológica e emocional. Eu posso dizer que eu tenho, assim, tenho chance, você está entendendo, de ter recursos para lidar, mas eu não posso dizer não, porque tem dores que a pessoa só sabe quando ela vai passar. E aí, tem gatilhos que a gente digamos assim, eu não tenho dimensão do que eu vou passar, então eu não tenho dimensão do que é que meu corpo vai gatilhar. E a partir disso, a questão da composição também hereditária. Então, a gente herda muitas coisas que a gente só gatilha depois, né? Ou seja, ao longo do processo. Agora, em relação ao. Então, se eu tenho uma mente boa, eu tenho grandes chances de não adoecer. Mas a depender do que passe comigo na minha vida, eu posso adoecer. O que é importante, Beto? É que a gente consiga perceber o que é que nos deixa bem, o que é que a gente faz conosco sobre autocuidado, sabe? Qual a importância que a gente vai dando aos nossos vínculos e às nossas trocas de afeto, de amor. Na hora que de repente eu tô ali com um sintoma, que não chegou nem a ser um adoecimento, uma dor de cabeça, eu posso encontrar justificativas externas, passou da hora de comer, foi porque eu tomei muito sol, mas eu posso também abrir para possibilidades internas, do tipo, será que alguém falou alguma coisa que aquilo me incomodou? Será que eu estou preocupada com alguma coisa que vai me acontecer e isso está me gerando uma dor de cabeça? Porque na hora que eu também faço essas reflexões internas, o meu sintoma é um sim que eu preciso tomar, que ele vai me levar a algum lugar para eu trabalhar e poder fazer com que a minha energia flua. Então, na hora que eu pego essa dor de cabeça e trago a possibilidade de ser algo que alguém me falou, então emocionalmente me gatilhou um sintoma. E aí eu vou poder trabalhar. Então, a gente está conectado é um ponto muito importante, porque na contemporaneidade faz com que a gente se desconecte, né? A crise de ansiedade é uma desconexão, que é uma preocupação excessiva com o medo do futuro. A depressão é um aprisionamento também relacionado a um fato traumático também do passado, muitas vezes. E aí faz com que eu haja no automático. E aí a coisa vai se sobreacoplando. Então, o que é que a gente põe regra específica do suicídio? Então, primeiro, se eu quero promover uma ajuda, eu tenho que fazer uma escuta com atenção, sem o julgamento. O que quer dizer isso? Se a pessoa me diz assim, eu pergunto, como é que você tá? A pessoa diz assim, um tio, um sobrinho, qualquer. Eu tô triste. Mas fulano, você não tem motivo para estar triste. A sua vida é tão boa. Veja, eu não estou até fazendo uma escuta. Eu fiz uma pergunta, a pessoa me respondeu uma emoção e eu estou desvalidando a emoção E dela. está fazendo um pré-julgamento, E um estou fazendo preconceito, né? prédio, exatamente. Então, Por que ponto é que você um, está? Você não tem motivo para isso. uma Tem escuta. tudo. Então, uma escuta com atenção e sem julgamento. Um outro,
Se a pessoa diz assim, eu estou triste, eu posso dizer assim, olha, eu não, como é que eu faço para lhe ajudar? Eu posso ficar aqui ao seu lado? Eu não preciso ter a resposta para dar para ele. Eu preciso mostrar que eu estou com a pessoa e deixar com que a pessoa, juntamente ali, né, com o contexto, possa criar recursos. Então, um estar junto, sabe? Então vamos ficar aqui, sabe, um do lado do outro. Posso lhe dar um abraço? Posso ficar aqui calada? Podemos fazer. Não, porque às vezes a pessoa está ali na cama, não quer falar com ninguém. Posso ficar aqui calado, só do seu lado? Aí a pessoa vai dizer sim, não. Então eu posso oferecer e esperar que a pessoa me dê a resposta e juntos encontre algum caminho. Uma coisa voluntária, não impositiva, né? Exatamente. 3, se eu vejo que aquela pessoa está doente, então que eu possa ali tentar, né, ajudar, convencer a pessoa a ir fazer o encaminhamento para um médico, psiquiatra, porque vai precisar de uma medicação, para um acompanhamento psicológico. Se for uma comunidade mais de um nível social que não tenha dificuldade em pagar um psicólogo, existem CAPs, que é Centro de Atenção Psicossocial nas comunidades, nos bairros. Tem os postos de saúde que têm profissionais que possam ajudar. Importante essa informação sua, porque muita gente não tem recurso Exatamente. para pagar um profissional particular. E aí você oferece agora as opções As para quem não tem opções, o condições CAPS, você tem CAPS tanto socioeconômicas. para transtorno mental, você tem CAPS infantil e você também tem o CAPS para álcool e droga. Então, nós temos o CAPS, ele abarca um grande número de pessoas. Eu, inclusive, já trabalhei em CAPS e tem uma proposta interessante, sabe? O psicólogo está lá, trabalha no grupo, e aí você tem o posto de saúde, que muitas vezes, às vezes não tem o CAPS, mas tem o posto. No posto você tem médicos, no posto você tem equipe que possa dar ali uma ajuda. Você tem no Brasil a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, são pessoas preparadas e que estão 24 horas ali disponíveis para que a pessoa possa ligar para às vezes conversar. O número é 188 ou você entra pelo site, que é o cvv.org.br. Então já ouvi de pessoas de um momento de desespero ligar teve uma que disse assim, ó, eu passei 40 minutos chorando. E a pessoa passou 40 minutos junto comigo, sem falar nada, Só ouvindo meu choro, meu só ouvindo o lamento. meu choro. Sabe, esse ouvir não verbal, ele tem um poder muito grande, né? Porque o verbal a gente consegue até muitas vezes enganar. É, Mas o não verbal, eu posso falar aqui uma coisa e meu corpo está dizendo outra, eu posso chorar, eu posso olhar, o não verbal diz muita coisa. Então, que a gente também consiga observar as pessoas não verbalmente, né? Porque eu posso dizer que eu estou feliz e demonstrar que eu estou triste. Então, é só eu sentir que o outro me deu uma resposta que não é exatamente aquilo que ele está sentindo. isso aí, Michele. Aí a gente fala, agora fazendo uma ponte aqui com a doutrina espírita, a gente fala que caridade não é simplesmente dar uma esmola, ou dar um bem material, ou pagar uma conta daquele que não pode. Caridade, muitas vezes, é você só emprestar o seu ouvido, o seu ombro. O outro só quer fazer o lamento, só quer reclamar, expor a sua mágoa, a sua tristeza, e você não fazer nenhum juízo de valor. Desabafe, ponha para fora, abra a gaveta e tire tudo. Depois É, de uma hora ou duas, exatamente. como você diz, a pessoa, poxa, mas você nem perguntou nada. Ele oferecia o ouvido. E a pessoa ficou bem só em saber que você ouviu. Sim. E um outro ponto é aquela crise que a gente já falou, que é importante a pessoa saber, mas ele não, mas ele só queria ficar sozinho. Veja, quando a pessoa está desregulada num momento de crise, eu preciso estar junto, fazer contenção, entendeu? Não descolar da pessoa, independente da vontade da pessoa, porque eu estou ali preservando ali uma vida que está desregulada. Como eu posso, em casos mais graves, fazer uma internação compulsória, mas isso em casos bem mais graves. Então, esses fatores, né, afastar os objetos, né, em determinados momentos ali. Então, essas estratégias, elas ajudam bastante nessas fases de, de adoecimento maior, né? Michele,
como eu lhe disse, veja que o tempo é rápido, viu? Sim. Olhe, há alguma faixa etária onde seja mais suscetível desse cometimento ou uma atividade laboral, determinada atividade, dada ao estresse que gera aquela atividade, ou uma faixa etária mesmo, que sejam mais propensos a esse cometimento do Faixa suicídio? etária a gente tem. Tem, A né? gente tem que acomete, Aquelas que a estatística já mostraram, né, de 15 a 29, mas principalmente os jovens. Então, vamos botar ali de 15 a 20 e poucos, 29, essa e, faixa etária. e no caso de uma atividade assim laboral? Atividade laboral, eu não posso Não, lhe né? informar especificamente. Pode ter pesquisas, mas não que eu tenha um Porque tem, conhecimento a agora. gente sabe que tem profissões que é Fatores sob estresse a pessoa, né? traumáticos, sim. Psicólogo é vítima também desses transtornos mentais, Michele? Ou ele está imune? Todos nós podemos ser vítimas de É transtorno aquela mental, pergunta ingênua, né? todas. Médico adoece, cuida dos outros, né? Médico adoece, psicólogo adoece, a gente tem psicólogos, né? Psicólogo E também vai para o que terapeuta? vai, com certeza. Psicólogo também passa pelo seu processo de psicoterapia, que todos nós precisamos do autoconhecimento. Michele, Então, chega, você na sua atividade de terapia com seus inúmeros clientes, centenas e agora milhares, como você disse, chega um ponto de você se envolver emocionalmente com aquela problemática, às vezes tão grave, e a ponto de lhe afetar e você precisar de uma ajuda com um colega profissional? Ajuda terapêutica, ao digo, né? longo desse período já teve momentos, sim, de situações que mexeram, né? Que eu digo assim, por trás do Não é a profissional, regra. por trás da psicóloga, da terapeuta, tem uma pessoa É, pulsando sangue com músculo cardíaco aí, né? e assim, não é necessariamente o que é que a pessoa está passando, mas o que a pessoa passa. Então, por exemplo, eu me lembro que quando a minha mãe faleceu, né, de Que câncer, eu conheci sua mãe. foi por metástase, nos 6 meses ou um ano seguinte, o número de pessoas que me procuraram de luto por câncer ou que estavam com câncer foi absurdo. Então, na verdade, naquela época eu fui para a terapia para eu me estruturar, para eu poder atender essas pessoas sem me misturar, entendeu? Ou seja, eu fui Separar trabalhar o meu a luto. profissional da mulher, da pessoa. Exatamente. E era muito interessante. Eu até escrevi um capítulo de um livro e junto com outros psicólogos a gente tem um livro chamado Luto. Você não trouxe o livro, né? Foi, exatamente. Acabei não Pois é, trazendo o tá devendo, livro. viu? Tá. Ela é autora de 2 livros. Diga o nome dos seus livros, Eu Michele. tenho um livro juvenil, né, que fala sobre, de uma maneira muito dinâmica, com quadrinhos, histórias, você aponta o QR Code, assiste anime, né, que é a jornada de Danshiro, e nessa jornada, ele vai dando recursos para esses jovens de como lidar com os traumas a partir, né, das referências ali do seu corpo e tem um livro chamado A Amizade, que é para criança, que trabalha sobre vínculo, a amizade e os vínculos afetivos. Então, todos dois têm uma escrita emocional, psicoemocional, e a gente vai tentando ajudar a oferecer ferramentas a esse público enquanto está em formação. Então, enquanto a amizade ela vai falar de uma relação e de uma decepção, desses altos e baixos, e como é que a gente pode ser nossa própria amigo, nossa própria amiga, antes, né, de termos ali um vínculo. Tem um terceiro, chamado A Panela Amarela. É um conto que ele traz uma história que ele vai dessa relação de cada panela tem uma tampa. E aí tem toda essa narrativa da panela em busca dessa tampa que a complemente, que todo mundo fala, e aí ela vai se sentindo feliz com determinadas tampas, até que chega um momento que a tampa rompe com a panela, ela fica muito triste. E aí, nesse processo, né, de elaboração da tristeza, ela percebe que na panela, na caixa da fabricação da panela, ela tem a sua própria tampa. Ela fica muito feliz, vai experimentando, ou seja,
falando dessa reflexão e desses recursos de que a gente precisa também buscar em nós as nossas completudes. E é claro que a gente vai ficar mais feliz quando temos um amigo, temos um trabalho, mais feliz com o outro, mas que eu não projete tanto no outro e que o outro tenha essa responsabilidade de me preencher. Que eu, nesse processo, vá fazendo meus pequenos preenchimentos, e é claro que o outro também vai me preencher. Um pequeno spoiler aqui do livro dela. Agora, Michele, é, parafraseando o inovidável Jô Soares, eu já estou chegando ao final do nosso tempo, mas eu ia fazer aqui uma pergunta ainda rapidinho, antes das considerações finais. A questão, eu vi já pesquisas, inclusive de universidades americanas, isso não me fala em Oxford também, quanto à questão da importância da fé, de algum tipo de religiosidade, no aspecto positivo terapêutico. Por exemplo, uma pessoa que é muito religioso, tem lá sua fé, seja de que linha religiosa for, elas respondem melhor, isso já cientificamente comprovado pelas pesquisas, elas respondem melhor ao tratamento e à recuperação de determinadas patologias, inclusive graves, diferentemente daquelas que se dizem que são ateus ou que não têm nenhuma fé, não acreditam em nada, meramente materialista. É, pessoa que é muito altruísta, essas coisas, Michele, realmente, na sua visão como psicóloga, pode influir a uma resposta melhor, digamos, a uma terapia? Pergunta interessante, Beto. Veja, a fé, ela influencia positivamente em todos os adoecimentos. Então, quando eu acredito, independente da religião, eu tenho a fé, eu acredito ali em Deus, independente ali do caminho, e a depender da religião, porque eu posso ser espírita, eu posso ser católica, evangélico, Qualquer dentre outros. tipo de E aí eu religião. frequento e vou alimentando a minha fé, porque não é só eu ter fé, é importante. A fé ajuda quando ela é alimentada. Então, nós somos ser um biopsicoespiritual. A gente inclusive é cósmico, é comprovado, a física quântica comprova que a gente é energia. Então, eu tenho um espírito. Eu preciso, nesse plano, independente da religião, cuidar da minha morada, que é cuidar do meu corpo, e alimentar a alma que habita este corpo, independente da religião. E aí, a alma alimentada através da fé, ela preenche, ela ajuda, ela faz com que a gente fique mais grato e, principalmente, ela, ela ajuda a nossa bioquímica do sistema nervoso a liberar mais hormônios de satisfação, a liberar mais hormônios do amor, a liberar mais hormônios de prazer, você entendeu? Então, bioquimicamente é comprovado. Então, uma pessoa que tenha uma fé que vai passar por algum processo de tratamento de qualquer adoecimento, tendo fé, ajuda muito, porque o corpo vai respondendo. E aí a gente tem vários estudos, entendeu? Quando eu penso positivamente, eu ajudo ali o meu neurônio espelho a desenvolver recursos para que aquele, por exemplo, evento traumático, situação difícil, onde eu estou passando, ele começa a espelhar positivamente, começa a trazer recordações mais positivas diante dessa negativa. Eu começo a bioquimicamente também liberar hormônios diferentes. Como eu também posso estar muito estressado e começar a liberar hormônios, muito cortisol, que prejudica o corpo, atrapalha o transporte de ferro, etc. Então, a gente tem sim coisas que nos ajudam e coisas assim que nos atrapalham. E a fé é algo que sempre ajuda, e o caminho que eu vou buscar desse cuidado dessa minha morada do corpo, alimentado, claro, com o cuidado do espírito. Então, eu tenho muita fé que ainda vamos ter um segundo podcast juntos. Eu quero me dirigir a você, querido internauta, seguidor deste canal.
@BetoEspírita, tudo junto e minúsculo, @BetoEspírita, e no nosso podcast conversando sobre Espiritismo. Agora, você que está chegando até o final desse vídeo e que não fez ainda, aquele like, um pequeno comentário que achar conveniente e compartilhe. Por que eu peço isso? Não é visando monetização. O compartilhamento vai ajudar que os algoritmos da plataforma entendam que esse conteúdo ele é relevante para muita gente, tanto que você está compartilhando. E aí favorece a que mantenha o canal alimentado na plataforma YouTube e também no Facebook. E você será também, quando se inscreva no canal e ative aquele sino de alerta, porque todo vídeo novo você será informado, notificado e vai acompanhando e divulgando as mensagens que aqui nós transmitimos. Chegando agora ao final, de verdade, Michele, eu vou passar a palavra para você fazer suas despedidas e suas considerações finais, olhando ali para a sua câmera. Agradecer o convite e a oportunidade de estar trabalhando e falando sobre esse tema muito delicado. É um tema de saúde pública e que qualquer um de nós, né, conhece alguém que na família, na comunidade onde mora, enfim, conhece alguém que já precise de uma ajuda ou que já tenha cometido. Então, é mais um processo mesmo de agradecimento e a possibilidade da gente se informar, para pelo menos mudar a nossa mentalidade, o olhar. Obrigada. Essa é Michele. Conversei aqui com nossa querida amiga e psicóloga Michele Carvalho Nogueira, a quem eu agradeço mais uma vez a presença e que nos honra o canal. E desejo a você, internauta, que reflita sobre este vídeo, sobre o conteúdo desse podcast de hoje, e que ninguém pode dizer eu nunca cometerei o suicídio, mas podemos tomar as devidas medidas informativas, buscar apoio profissional, enfim, contar com amigos, qualquer problema, busque ajuda. E, como diz a campanha, o Yellow Ribbon, se você precisar, peça ajuda. Ela certamente virá. Muito obrigado, agradeço a sua audiência e te aguardo no próximo vídeo. Grande abraço.